O escândalo do Banco Master é o maior escândalo que o Brasil passou e talvez será o maior escândalo da história do Brasil, ultrapassando a Lava Jato. Esse escândalo provavelmente vai passar a casa dos 100 bilhões de reais. Tá? É um super escândalo gigantesco. E por mais que os valores sejam vultuosos, ele não para aí, porque ele é um escândalo que envolve todas as figuras importantes da velha república. Todo mundo que importa no Pacto de 88. Tá? Estamos falando de todos os... Da direita bolsonarista, sobra pro Tarcísio, sobra pro Bolsonaro, pro Centrão, Ciro Nogueira, Rueda, gente é do MDB, mas especialmente Ciro Nogueira e Rueda, passando pro governador, o governador Ibanez, até chegar na esquerda, com o Lula, com o Galípolo, com Haddad, com o Guido Mantega. Todo mundo tá no esquema, é o maior esquema de todos, isso inclui inclusive o STF. E essa parte do STF tá cheirando muito mal, a gente precisa falar de STF hoje. Vamos lá, põe a notícia na tela que a gente vai começar a falar disso, tá? Vamos lá. Por que Toffoli decretou sigilo elevado ao processo do Banco Master? Entenda. Grau de segredo escolhido pelo ministro está previsto em resolução do STF. O ministro Dias Toffoli decretou um grau elevado de sigilo à investigação sobre as suspeitas de fraudes ocorridas no Banco Master. O caso chegou ao STF sob segredo de justiça e agora está sigiloso. Segundo fontes ligadas ao ministro, a medida foi tomada para impedir vazamentos e, com isso, evitar eventual nulidade das apurações no futuro. Uma resolução baixada pelo tribunal em julho deste ano criou várias gradações de sigilo possíveis para as investigações que tramitam na corte. A norma visa garantir a segurança e a integridade das informações processuais. Prossiga. Você vai tomar um Monster e não uma cajuína? Um Monster? Eu tomo Red Bull, né? Eu não tomo Monster não, Riso, só pra te avisar. Tá? Existem 5 níveis de sigilo que são numerados de 0 a 4. O primeiro nível é para processos públicos. Em seguida vem o segredo de justiça, o sigilo... Beleza, desce aí. O caso do Banco Master estava no primeiro nível de sigilo. Na situação, quem acessa o sistema interno do STF tem acesso aos dados e os andamentos processuais. Esse está entrega dos autos, que são disponibilizados na beleza. Segundo o STF, o grau de sigilo imposto ao caso é o 3, conhecido como sigilo padrão. Apenas os MP, advogados, algumas pessoas do gabinete, tudo beleza. O ministro também não nos informou se o caso continuar tramitando no STF. Como a investigação chegou ao nome de um deputado do PL, como revelado pelo Estadão, o processo foi encaminhado para o tribunal, que é o foro indicado para processar e julgar parlamentares. A partir da análise de Toffoli decidirá o destino do caso. A opção é deixar apenas a investigação do deputado no STF e encaminhar o restante de volta. Tá, é o seguinte. Todo mundo sabe de um estranho envolvimento da esposa do Toffoli. Nesse caso, né, amigos? Pode botar na tela. Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. E logo em seguida me aparece o Toffoli atuando, vamos dizer, em nome dos interesses do Banco Master. Vamos lembrar que recentemente o Vorcaro tomou uma canetada e foi solto por uma juíza que tinha relação com este mesmíssimo advogado. Então vamos lá. O advogado contratado pelo Vorcaro tem relação com a esposa do Toffoli, que agora canetou para botar em sigilo, e com a juíza que o soltou. Olha que engraçado, cara. Numa república em que todas essas pessoas no topo estão hiperconectadas, falando umas das outras, isso estar acontecendo agora não me parece ser mais uma coincidência. Porque aí eu diria que seria coincidência que o Ciro Nogueira é tão amigo do Vorcaro, e que o Ciro Nogueira, que fala com o Rueda, tenha intercedido junto ao governador Ibanez do DF, que por coincidência controla o Banco Regional de Brasília, que por coincidência comprou bilhões de títulos podres do Banco Master. Nossa, quantas coincidências, hein? Óbvio que não é coincidência. E óbvio que, desde o fim da Lava Jato, a promiscuidade tomou de vez Brasília. E eles estão achando que eles podem simplesmente fazer esses negócios e nada irá acontecer. O Brasil voltou a ser a república da impunidade pré-Lava Jato. Não há mais aquele Brasil preocupado com a corrupção que tinha antes. Ninguém liga. E o STF é o primeiro a atuar assim. O STF, cara, permitiu, assim, para os seus ministros, vamos colocar aí, uma coisa que é uma excrescência. Eu tentei explicar pros gringos quando vieram aqui, os caras só deram risada e falaram, cara, o país de vocês não é um país sério. E sim, Riso, o Brasil não é um país sério. O que o STF tá permitindo vamos dizer, ao autorizar que parentes de ministros do STF tenham escritórios que tenham negócios e clientes atuando junto à própria Suprema Corte, isso é uma indecência. E por que isso? Dizem, né, que ministros do STJ já, né, tinham suas bancas advocatícias todas próximas. E aí os caras, né, tem que ser cuidadoso aqui, sou presidente de partido. Muitas coisas aconteciam nesse sentido. E aí o próprio pessoal do STF ficou com ciúmes. Tipo, eles podem, a gente não, a gente pode também. E aí isso começou a acontecer.
E isso acontece, não são todos os ministros do STF que fazem esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa é bem comum, muito obrigado. E agora, com isso acontecendo, a gente percebe que a República não faz nenhum sentido. E mais, no maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é maior que o escândalo do INSS, que é maior que a Lava Jato, há um sistema e uma lógica de proteção de todo mundo, porque ninguém solta a mão de ninguém. Absolutamente ninguém solta a mão de ninguém. Porque se um soltar a mão, e se um abrir a boca, cai a casa de geral. Eu vou falar, cai a casa do bolsonarismo, especialmente a turma do Tarcísio. Essa turma do Tarcísio vai ter muito a explicar. Tão pintando, tendo toda uma operação abafa pra fingir que o Tarcísio não tem nada a ver com essa história. Tarcísio tem... Bom, vou ter que me segurar aqui, né? Tem que segurar. Renan, não fica brigando, senão você vai ficar dividindo a direita. Ó. Tem caca aí. Mas vou ficar na minha, tá? Vai sobrar Haddad, Galípolo. Adoraria pegar o Haddad e o Tarcísio na campanha, os dois. Flávio também. Na verdade, eu tô adorando. Eu quero todos. Queria eu contra a Rapa ali, tá? Centrão. Vai de todos de baseada. Alguns governadores. Eu não tenho o que falar. E o fato do STF, no final, ser uma espécie de adulto na sala, mas não adulto na sala pra fazer o certo. É mais um adulto na sala para estabelecer uma ordem nesse caos completo. E uma ordem injusta que beneficia eles, torna tudo ainda pior. Tá? Este escândalo, vamos lembrar, a esposa do Alexandre de Moraes também advoga ali nesse universo do Banco Master. É só Google, esposa Alexandre de Moraes, Banco Master. Então, né? O que mais está faltando? Aí você fala, tá faltando um Senado que faça qualquer coisa. Só que eu ouvi ontem do senhor Flávio Bolsonaro, né, que disse que não me conhece, né, que não, mas o Senado não tem o que fazer, vão fazer o quê no Senado? Entendi. Porque, veja, o Senado não vai falar nada sobre isso. O Senado, já que eles querem fazer isso, não vai convocar nenhum ministro? Não vai ter convocação de ministro nenhum do STF? O Senado não tem força para isso? Ah, não, esqueci que o Senado não tem força. Não tem nada. Só que, presta atenção, os bolsonaristas estão fechadíssimos para eleger vários senadores. De acordo com eles, tudo vai mudar. Vocês acham? Vocês acham que a eleição desses corajosíssimos bolsonaristas alguma coisa vai mudar no STF? Veja, o próprio STF já está se preparando para um jogo, para um enfrentamento. E nessa preparação que a turma do STF está fazendo, algumas coisas começaram a acontecer. Eu queria mostrar para vocês. Saiu hoje a notícia, engraçadíssimo, tá? Do ministro Gilmar Mendes, que ele decidiu criar um novo sistema de checks and balances no Brasil. Tá? Checks and balances é um antigo sistema de... É uma tradução do português para o inglês, ou do inglês para o português, para o sistema de freios e contrapesos. Tá? E o que é o sistema de freios e contrapesos? Você tem 3 poderes, é o modelo republicano do Montesquieu. Né? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os 2 poderes que importam mesmo sempre foram o legislativo e o executivo. Só que o judiciário foi sendo alçado, foi crescendo, e hoje o poder judiciário é o mais forte de todos. O poder judiciário, especialmente num país como o Brasil, começou a acumular poder e ele se tornou um tirano de si mesmo. E agora eles decidiram eliminar a ideia de que um poder fiscaliza e controla o outro. Então, por exemplo, o poder executivo, ele nomeia ministros para o STF. E o STF faz controle de constitucionalidade em projetos e leis que saem tanto do executivo quanto do legislativo. O legislativo, através do Senado, ele fiscaliza também o STF. Assim como o STF, ele julga ações contra executivo e legislativo. Ou seja, você cria um sistema de amarras, tá, em que um poder não fica tão mais forte do que o outro. Vamos ter muitas críticas a isso, porque de certa maneira as democracias modernas elas mitigaram a capacidade de ação do poder executivo e as nações democráticas executam pouco. Eu acho muito engraçado, hoje eu vi o nosso querido retardado favorito lá, o Nando Moura, tava falando do Curtis Yarvin, né? Oh, ele falou isso, fala isso. Ninguém é obrigado a endossar 100% que ninguém fala. Agora, o Curtis Yarvin tem uma crítica muito séria ao modelo democrático nosso, que é a ideia que hoje o executivo não executa nada. O poder executivo hoje não tem força de execução. Aí por várias razões, aí você tem que conhecer a própria obra do cara e tal. Mas, é uma crítica que nós podemos fazer a certos regimes autoritários que estão, vamos dizer, crescendo muito. A gente pega de monarquias de nações islâmicas até a China ou o Vietnã.
esses regimes crescem mais, executam e fazem mais coisas, enquanto que as democracias, elas criaram, vamos dizer, não apenas sistemas que são válidos para evitar, vamos dizer, a chegada de um tirano, mas elas criaram amarras institucionais de autossabotagem pura e simples que nos impedem de agir. Então a gente tá no Brasil, nada acontece, né? Nada é feito. Ninguém consegue resolver o problema da segurança, a pobreza aumenta, os custos, vamos dizer, do Estado, gastos de toda sorte aumentam, a vida piora. Então, não conseguimos fazer nada, a gente não consegue fazer uma ponte, não consegue fazer uma estrada, né? Já tava esses dias o Tarcísio comemorando que tá entregando agora uma obra que era para ter sido entregue no período da Copa do Mundo de 2014. A obra atrasou mais de 10 anos e ele falou, acho que eu vou entregar no que vem. Por quê? Porque ninguém tem poder de ação. O executivo perder qualquer coisa, capacidade de entrega. Então, naturalmente, nós temos um problema grave que precisa ser endereçado na nossa nação, que é um problema que envolve a capacidade de execução no poder executivo, tá? Mas, você, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Se por um lado, o poder executivo tem que ter a capacidade maior de executar, por outro, nós também não podemos desaparecer com o sistema de freios e contrapesos. E quem acabou, Riso, justamente com o sistema de freios e contrapesos, não foi o executivo, foi o judiciário. O Gilmar Mendes, vamos lá, leia aí. Só mostrar antes que você falou do Curtis Yarvin. Ele terá uma entrevista no Valete Plus em breve. Um certo youtuber tem dado chilique com a participação do Curtis Yarvin no primeiro festival do MBL. Esperem só até descobrir que o Curtis gravou uma entrevista exclusiva para o Valete Plus. Pois é. Vamos lá. Só a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, disse Gilmar Mendes. Então veja só. O equivalente disso seria: só o Poder Executivo pode pedir impeachment da Presidência da República. Ou seja, só o Presidente da República pode pedir impeachment dele próprio. É mesmo? É mesmo, STF? Vocês decidiram afastamento de parlamentares. Quando há um impeachment do Presidente da República, ele tem que ser feito pelo Legislativo, e no julgamento no Senado tem a participação de membros do STF, do Presidente do STF. Agora com o STF não, são eles que decidem. Olha que legal, Riso. Bacana. Olha só que legal, que interessante. Tá? Então, só a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, decide Gilmar Mendes. Tá? Vamos ler a argumentação do Gilmar. Gilmar Mendes decidiu que apenas o PGR pode fazer pedidos de impeachment de integrantes do STF. O ministro da Corte também aumentou o quórum para a abertura de processo por crime de responsabilidade contra os ministros. Em vez de a maioria simples, agora é necessário 2/3 dos votos dos senadores. A medida será levada ao referendo do plenário. A decisão de Gilmar é tomada em um momento em que a oposição ligada a Bolsonaro investe contra os integrantes do STF. Há dezenas de pedidos de impeachment contra ministros da Corte, especialmente contra Alexandre de Moraes, blá blá blá. Monocrática e ainda passível de avaliação do plenário, a decisão foi da... Monocrática? Sim, foi uma decisão monocrática do Gilmar. Monocrática e ainda passível de avaliação do plenário do STF, a decisão foi dada em 2 processos. Um deles foi movido pelo Partido Solidariedade, outro pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Ambos levantaram questões sobre a lei de impeachment de 50. Para o ministro do STF, parte dessa legislação não foi contemplada pela Constituição de 88. Até então, qualquer cidadão poderia fazer um pedido de impeachment de um ministro do STF ao Senado, que então decidiria sobre a abertura de processos ou não. Desce. O aumento do quórum mínimo para a abertura dos processos de crimes representa blá blá. O decano considerou que o quórum de 2/3 seria o mais adequado para proteger a imparcialidade e a independência judiciária. Aí veja só o que ele fala. Que é de um cinismo que choca, né? Vamos lá. O impeachment infundado de ministros da Suprema Corte se insere no contexto de enfraquecimento do Estado de Direito. Ao atacar a figura de um juiz da mais alta corte do país, a ponto de se buscar sua destituição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e a limitação do poder, afirmou Gilmar Mendes. Não se mostra possível instaurar processo de impeachment contra membros do Poder Judiciário com base, direta ou indireta, no estrito mérito de suas ações, na medida em que a divergência interpretativa se revela expressão legítima da autonomia judicial e da própria dinâmica constitucional. Entendi. Então, vocês são um poder em si mesmo. Porque se só vocês podem determinar se há divergência interpretativa e que isso é uma expressão legítima da autonomia judicial, logo, tudo pode ser decidido por vocês. Porque vocês determinam se aquilo é legítimo, se aquilo é constitucional, se aquilo é possível ou não de ser executado. E cabe a nós apenas obedecer. Portanto, vocês são
não apenas um poder em si, vocês são um poder tirânico. A decisão do Gilmar Mendes é uma decisão tirânica. Você acabou com o sistema de freios e contrapesos, o que é sabido. Agora, nesse sentido, o que a gente já sempre falou, né? Que a democracia brasileira era uma fingição e que ela acabou, tá claro. Se vocês acham que o Brasil é uma democracia, vocês estão enganados. Mas é uma outra coisa. É uma outra coisa que tem voto e a urna funciona. A urna não tá fraudada. A urna funciona. Tem voto, você vota de 2 em 2 anos. Dito isso, falar que isto é uma república democrática, funcional, aos modos do que era falado no século XIX, inspirado na Revolução Americana, calma aí, bonitão, que não é. Não é. É outra coisa. Nós temos um regime que é oligárquico, altamente corrupto, que se tornou ainda mais corrupto nos últimos anos, que para se proteger de um fenômeno popular que começou em 2013, teve que se juntar. Então você junta, o Gilmar foi nomeado pelo FHC, você juntou a turma do FHC, você juntou a turma do MDB, você juntou a turma do PT, ou seja, todas as mentes pensantes que governaram o Brasil de 88 pra cá, você sabe disso, né? Você lembra disso? Opa, não podemos esquecer desse cara aí também, né? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tá ok? Lembrando que Gilmar Mendes é o cara que ficou com a ação de Flávio Bolsonaro. Vocês sabiam, né? A ação de rachadinha do Flávio caiu na mão do Gilmar. Era o Gilmar que cuidava do Flavinho. Flavinho rachado. Temos quantas pessoas ao vivo, Riso? 3.900 quase no vermelho e mais 2.900 no canal do Renan. Uhum. Então vamos lá, tá? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tá? Então, esses grupos se juntaram, e não deixa de ser coincidência. Tirando o Collor, que ele se elegeu pelo partido PRN, o Collor foi uma anomalia, tá? O Brasil pós-88 ele foi governado basicamente por tucanos, petistas, MDBistas. E aí teve a anomalia Bolsonaro. Collor e Bolsonaro foram 2 anomalias, foram 2 governos anômalos, tá? Quem manda nesse jogo, quem pensou esse jogo e quem administrou o Brasil na prática foi um misto de tucanos, MDBistas e petistas. E olha que coincidência, para acabar com a Lava Jato juntaram esses caras. Esses caras juntaram os ministros que eles nomearam no STF e eles pactuados derrubaram a Lava Jato. E para manter um sistema político altamente corrupto, ineficiente, gastão, eivado de privilégios, fizeram o diabo. E o diabo está sendo feito. Isto aqui, de proteger o impeachment de ministro do STF, logicamente que é uma medida para se proteger de uma batelada de senadores que devem ser eleitos pelo Bolsonaro na próxima eleição. E eles sabem que haverá uma chance de haver um impeachment de ministro, ou no mínimo uma faca sendo colocada no pescoço de um ministro do STF, por parte desses senadores. E aí eles já estão se precavendo antes, e inclusive ao fazer isso, quebrando o espírito dos bolsonaristas. Há uma estratégia de quebra de espírito que é muito clara. Há uma estratégia de quebra de espírito. Vocês devem ter visto, hoje saiu até um vídeo do Adrilles. E o Adrilles ele foi muito feliz nesse vídeo. Ele falou assim, gente, bolsonaristas, parem de acreditar que vai haver alguma anistia. Não vai ter anistia nenhuma, nem pro Bolsonaro, nem pros presos. Não vai ter nada. Não tem anistia, não tem história nenhuma. A gente só foi enganado. E os enganadores estão lá, Nicolas Ferreira, enganador, toda aquela turma, os deputados, eles ficaram enganando. Vocês foram pra rua, bolsonaristas. Cara, quase umas 10 vezes desde 2003. Acho que mais de 10 vezes de 2023. É ou não é? Dezenas, foi um monte de gente. Ai, mito, não sei o quê. Não teve anistia nenhuma. Vocês foram enganados. Vocês foram traulitados. Zoaram vocês. E quebraram o espírito de vocês. Vocês já não acreditam mais que são capazes de fazer qualquer coisa. E o que o STF tá fazendo agora é, pegando uma turma que tem um espírito quebrado, tá quebrando mais ainda. Vocês estão com o espírito completamente moído.